Desde que foi anunciado, Coringa 2 tem gerado reações mistas, principalmente pela forma como o primeiro filme foi surpreendente ao tentar abordar ali um personagem do universo dos quadrinhos de uma maneira bem inusitada, talvez até se afastando demais dos quadrinhos ou, como eu acho, negando os quadrinhos, o que pelo menos pra mim foi um fator que me incomodou durante o filme, embora claro ele tenha seus méritos e seja um filme bem interessante por várias questões. Mas uma coisa que todo mundo concordou é que Coringa era um filme muito fechado, era uma narrativa que não precisava de continuações. Então, quando foi anunciado esse segundo filme, a galera já ficou meio ali, tipo, não sei se precisa, não sei se é necessário, Coringa era uma coisa fechada. O próprio diretor, o próprio Joaquin Phoenix tinham dito que não iriam fazer uma continuação e depois eles mudaram de ideia, até porque, né, teve um lucro gigantesco pro filme. E aí eles vieram com a primeira novidade que particularmente me animou, que foi trazer a Lady Gaga como uma versão ali da Arlequina. E por que a Lady Gaga, né? Por que essa atriz? Apesar de ela ser uma boa atriz, o motivo foi basicamente porque eles colocariam ela pra cantar, já que Coringa 2 seria um musical. E aí já entrou uma segunda polêmica aí, porque né, tem uma galera que torce o nariz pra musical, que já não curte. E a expectativa foi começando a se tornar algo mais complexo, né? A gente não esperava que haveria uma continuação é anunciada, qual seria a história dessa continuação? Ah, mas tararia a Arlequina, ah, mas é um musical. E aí agora a gente finalmente pôde contemplar o que seria Coringa Folia 2, né? Ou Coringa Delírio A2. Essa continuação que... Bom, deu o que falar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se não por aqui, já aproveita também para deixar um like nesse vídeo para não esquecer e esse vídeo chegar para mais gente que gosta de cinema. E bora falar hoje de Coringa Delírio A2, filme dirigido por Todd Phillips. Após os eventos do filme anterior, Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, aguarda seu julgamento no Asilo Arkham, onde conhece Lee, interpretada por Lady Gaga, uma mulher que se revela apaixonada por ele e uma admiradora dos seus atos. Sendo esse filme polêmico por si só, o fato é que Coringa Delírio A2 ele não vai cometer aquele erro de várias continuações de tentar simplesmente fazer o que o primeiro fez, só que maior. Aqui a gente tem toda uma estrutura e uma dinâmica diferente do primeiro filme, porque o Todd Phillips quer fazer em Coringa 2 um filme que seja tanto um drama de tribunal quanto um musical. E o grande problema é que o diretor não sabe como conduzir nenhum e nem outro. E o resultado é bem esquisito, é bem estranho e parece que não vai chegar a lugar nenhum. E que quando começa a desenvolver de fato alguma coisa, já está se caminhando para o ato final. O fato é que o grande medo de muitos espectadores que tinham curtido o primeiro filme era que essa sequência ela não tivesse uma história para contar. A gente sempre espera, claro, o melhor, né? Vamos esperar ali que o diretor ele tenha tido alguma ideia que valesse a pena fazer um novo filme. E por mais que o Todd Phillips ele pareça ter alguma ideia ali para acrescentar, algumas coisas para agregar ao que foi o primeiro filme, o fato é que ele parece que não tinha todo um conceito que gerasse de fato um filme completo, né? Um novo filme, uma nova sequência. E aí parece que Coringa 2 é um filme que está ali se arrastando sem muito a dizer, gerando um grande espaço vazio no decorrer da sua narrativa, que tem coisas interessantes, mas essas coisas elas estão ali meio que jogadas em alguns pontos muito específicos, sem necessariamente gerar um bom filme, boas cenas, bons momentos. E aí talvez uma das coisas que mais animou, que mais parecesse justificar um novo filme, seria ver como seria a visão do Todd Phillips para a personagem da Arlequina, no caso que Ali, interpretada pela Lady Gaga. Desde antes do filme estrear, tanto o diretor quanto a atriz já vinham falando que essa Arlequina não é a Arlequina dos quadrinhos, não é aquela Arlequina que a gente conhece, o que pareceu levantar ali um alerta vermelho pra muita gente, e não necessariamente pra mim, porque assim, essa Arlequina não é necessariamente a Arlequina dos quadrinhos, mas o Coringa do Joaquin Phoenix está longe de ser o Coringa de fato. Não é à toa que eu acho que tanto o primeiro filme quanto esse, eles nem precisavam se chamar Coringa e a história poderia ser exatamente a mesma. Mas aí quando eles trouxeram a ideia de trazer essa companheira, uma nova versão da Arlequina, eu fiquei curioso para saber como ela seria introduzida, como ela seria adaptada, né? Qual seria a releitura da vez. É claro, pelo fato de eu gostar muito da Lady Gaga também, mas aí acaba que nem isso funciona dessa maneira, porque essa personagem ela não justifica tanto esse novo filme, porque ela não é tão relevante assim quanto parecia que ia ser. Essa talvez seja a maior frustração desse novo filme, porque a personagem da Lady Gaga ela poderia ser bem interessante, ela poderia ser trabalhada de diversas formas, e ela mais parece ser um acessório pro filme, principalmente pra gente ter ali uma cantora de renome indicada ao Oscar para cenas de musical,
que são bem legais isoladamente falando, né? A Lady Gaga é uma ótima cantora, o Joaquin Phoenix também é um ótimo cantor, ele segura bem ali ao lado da Lady Gaga, mas o fato é que as cenas de música, elas parecem pertencer a outro filme, elas não parecem tão encaixadas aqui. O filme é um musical que parece querer negar o musical, tal qual o primeiro filme era uma adaptação de quadrinhos que parecia negar os quadrinhos. E aí a gente percebe no decorrer desse filme que a introdução dessa nova personagem, todo o desenrolar ali nos 2 primeiros atos com o drama de tribunal, eles parecem que nunca estão realmente alcançando o potencial que deveriam. Eles nunca realmente estão dizendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, ou empurrando a narrativa pra frente. A gente começa a notar que Coringa 2 ele tá girando ali ao redor do próprio eixo, né, correndo atrás do próprio rabo. E aí ele falando e falando, repetindo coisas que já meio que estão claras e por mais que sejam interessantes, às vezes dar um novo viés, dar um novo olhar para alguns aspectos, eles nunca são usados de uma maneira que empurrem a trama para frente. Parece que o filme está simplesmente enrolando até chegar ali a hora de mostrar algo que ele queira realmente mostrar. A gente nota até mesmo uma certa dúvida do diretor de como trazer o personagem para as telas de novo. Então a gente não tem um Coringa romantizado, ele não vai romantizar os atos do personagem, mas a gente também não tem o diretor assumindo que ele está falando de um vilão, né? Aquilo ali fica sempre dúbio, sempre fica nessa dúvida se o Arthur Fleck é uma vítima da sociedade ou ele é realmente um vilão tal qual o Coringa dos quadrinhos. Essa dúvida parece permear o filme inteiro, de forma que o filme nunca assume um lado e nunca assume algo para realmente desenvolver, exceto, claro, se encher de música, se encher das cenas musicais, que mais parecem uma enrolação, novamente, para o filme conseguir chegar ao final, entregando ali uma duração de 2 horas, no caso aqui um pouco mais de 2 horas, que infelizmente nunca acrescenta nada. A própria montagem das cenas musicais me incomoda, como eu já citei, porque elas são momentos ali que poderiam complementar a jornada. Ele parece que o filme ele para e precisa dar uma pausa para inserir um momento musical e depois retornar à trama principal, que não tá andando, é só quase uma transição. As cenas musicais parecem um intervalo do filme. E aí é claro que a gente vai ter uma ou outra exceção, como uma das cenas musicais que rolam ali no tribunal, mas isso não é a regra, realmente é a exceção. E o pior é que essas cenas, para serem os delírios desses personagens, elas não funcionam nem para desenvolver as personas desses personagens. Ali da Lady Gaga é completamente desperdiçada aqui, embora claramente ela tivesse mais a ser desenvolvida durante os números musicais ali em alguns momentos, que a gente vê que parece que ele flerta com a ideia de desenvolver mais ela, desenvolver a personagem, dar realmente ali pra ela um lugar de co-protagonista, mas sempre retrocede e sempre meio que ignora isso e, como eu falei, transforma ela num grande acessório para a jornada do outro personagem. E até na hora de contextualizar a personagem, faz isso da pior forma possível. Ele parece que não sabe de onde veio essa personagem, e então ele não sabe necessariamente como colocar ela de uma maneira que agregue a trama. E aí esse Delírio A2 acaba se tornando um filme de momentos. A gente tem alguns momentos onde a fotografia brilha, tem um momento ali no começo onde mostra a cela do Arthur e ele acendendo um cigarro que eu acho muito bonito. Os números musicais também têm um tratamento diferente, seja nas roupas, na forma como ele filma, que funcionam para o número musical, funcionam como homenagens aos musicais dos anos 30, anos 40 de Hollywood. Mas tudo isso sempre transparecendo uma sensação de que está ali por estar ali, uma sensação de vazio. Coringa 2 é um delírio vazio e é um grande conjunto de vazios, porque realmente ele não agrega em nada. Ele levanta discussões, ele quer levantar discussões que ele mesmo não consegue lidar, mesmo que eles não fossem dar respostas definitivas, mas eles não conseguem desenvolver as discussões. Eles colocam alguns pontos, algumas linhas de diálogos que colocam, por exemplo, o fato de que os atos do Coringa são admirados por uma parcela da sociedade, mas ele nunca desenvolve esse aspecto. Apenas para a gente manter na DC como fator de comparação, o The Batman, do Matt Reeves, ele faz algo parecido com as ações do Charada, só que ele consegue desenrolar isso até o final do filme, dando ali um estofo para essa questão. Enquanto o Coringa Delírio A2 ele não consegue fazer o mesmo, as coisas ficam simplesmente jogadas. Quando a gente tem um ato final ali mais incisivo, né, mais grandioso, tudo isso parece que ficou jogado e a gente não consegue sentir o verdadeiro impacto dessas coisas. Os próprios momentos mais ousados do Todd Phillips ficam ali segurados em uma outra cena, como por exemplo a cena final, que obviamente eu não vou entrar em detalhes por causa de spoilers, mas que é uma cena final onde eu consegui olhar e falar, pô, admiro essa ousadia do diretor de dar esse final para este filme, principalmente pela forma como ele sugere justamente o impacto
do Arthur Fleck na sociedade que ele está inserido. Mas aí é o final, a gente já teve um grande tempo de filme que parece que não agrega em nada, que parece que tá ali me levando pra algum lugar e não leva. Quando o filme começou a funcionar pra mim, ele já se direcionou aos minutos finais. E acaba que se torna uma decepção, mesmo pra mim que já não tava esperando grandes coisas aqui, não tinha criado uma grande expectativa, tava realmente curioso pelo filme, e mesmo assim eu saí meio decepcionado do cinema. Para Coringa, Delírio A2, nota 4. Eu não sou um grande fã do primeiro filme, eu acho que é um filme legal, que tem ideias legais, tem um bom desenvolvimento, mas ele tem um arco narrativo que funciona, apesar de, pra mim, aquele personagem não ser o Coringa de fato. Já o Delírio 2 eu tava curioso pela releitura, tava curioso pela presença da Lady Gaga, tava curioso por ele fazer um musical, porque eu gosto de filmes musicais, e acaba que a sequência nunca se justifica de maneira nenhuma, é apenas um grande amontoado de vazios. É até algo parecido com o que eu falei dessas sequências que demoram muito tempo pra vir, também sem ninguém pedir, mas muitas vezes acabam surpreendendo. Aqui a gente teve uma surpresa negativa, mas esse ano mesmo a gente teve surpresas positivas, como foi o caso de Twisters ou de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, vídeos que eu vou deixar linkados aqui pra vocês clicarem se vocês ainda não viram. Mas sobre Coringa, Delírio 2, é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.